Se por um lado a euforia, né, pelo resultado das urnas, pela democracia se colocando no país, né, pelo processo como um todo, a lisura do processo como um todo, né, como a gente tem um sistema de votação tão extraordinário, né, como o do país, com uma apuração veloz e transparente, isso realmente é invejável. Duvido, acho que são poucos países que têm uma qualidade e uma eficiência quanto o sistema eleitoral brasileiro. Realmente a gente pôde observar isso muito bem, acho que todo brasileiro pôde observar isso muito bem. Ainda assim, acho que paira uma dúvida, um mistério de como será a transição e do que tem sido chamado de terceiro turno, entre aspas, a partir de agora. Evidentemente que não existe um terceiro turno, mas o quanto essa corda poderá ser esticada a partir de agora e quanto politicamente o Bolsonaro tem condições de continuar esticando essa corda, não é, Adri? Pois é, e quanto de apoio político ele vai receber? A gente já Já viu que o do Arthur ouviu o Arthur Lira, Lira dizendo que a eleição está encerrada, como de fato está. Não adianta aguardar nenhum tipo de avaliação das Forças Armadas. No Brasil, quem comanda a eleição é a Justiça Eleitoral. É dela que a gente precisa esperar uma resposta se foi tudo bem. E como a gente já acompanhou ao longo de todos esses anos, o Frazão falou que no primeiro turno não teve irregularidade. Sim, não teve, mas também não teve no primeiro turno da eleição passada, no segundo, e assim por diante. Esse sistema eletrônico de votação é o que a gente tem de mais moderno no Brasil, um motivo de orgulho para a gente. Outros países podem ter sistemas parecidos, mas não com a população que nós temos, né? Esse país gigante, onde você tem que levar a urna por barco a distâncias enormes no Amazonas, toda a região ali amazônica, enfim, então é um motivo de orgulho mesmo. Eu estava aqui acompanhando para ver se o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já se manifestou. Ainda não, pelo menos não nas redes, isso deve acontecer também em breve. E, por enquanto, há um silêncio da família Bolsonaro. Nem Jair Bolsonaro, nem os seus filhos Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, nem Flávio Bolsonaro, senador, e nem o Carlos Bolsonaro, que é o vereador pelo Rio de Janeiro, mais próximo do ponto de vista eleitoral, ainda não se manifestaram. A gente lembra que nós iniciamos esse dia de votação com uma surpresa em relação a várias blitzes da Polícia Federal Rodoviária que estavam proibidas pela Justiça Eleitoral de acontecer. Elas aconteceram em mais de 500 cidades, muitas delas no Nordeste. Houve aí uma preocupação muito grande de que havia uma tentativa de aliados do governo de impedir os eleitores de votarem. Felizmente isso não aconteceu, tudo transcorreu bem, pode ter acontecido algum atraso, mas a abstenção a gente ainda não tem o valor total, mas ela não aumentou, pelo contrário, ela caiu em relação um pouquinho ao primeiro turno. Então, quer dizer, essa tentativa, se é que foi uma tentativa, a gente não pode cravar isso, mas de alguma maneira tumultuar o processo eleitoral, especialmente numa região muito lulista, não deu certo. Vamos ver que argumentos o Bolsonaro terá caso ele faça isso para não reconhecer o resultado de hoje.